Bom, aí nesta Semana da Pátria, a TV Centro-Sul está procurando ouvir os picoenses acerca da sua percepção em relação ao que é o Dia da Independência, o que é a independência do Brasil, qual é o efeito prático disso na vida de cada uma delas. E o repórter Batista Pereira foi ouvir alguns depoimentos que você vai ver agora. Na sequência, a gente conversa aqui com o professor Rubens Leal, já vamos cumprimentá-lo. Boa tarde, professor, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez o convite, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, professor, então vamos ouvir essas manifestações das pessoas e o que elas percebem acerca do Dia da Pátria, né? O que é a independência. Esses depoimentos foram coletados pelo jornalista Batista Pereira. A gente vai acompanhar agora. Sobre a independência, ainda nós somos dependentes e, me desculpa dizer, mas o poder político falta muito a cumprir, falta muito a desejar a todos nós brasileiros. Eu trabalho numa feira livre dessa, como você está vendo, e financeiramente é muito difícil. Difícil porque a gente vê a inflação que está acontecendo, que eles podem esconder a parte econômica, mas a inflação existe. O aumento de petróleo todos os dias, e aí aumentou o petróleo, aumenta tudo. E a independência financeira nós não temos, nós somos dependentes financeiros de todas as corrupções dos políticos. Isso é a verdade. Já a Mara Rocha entende que essa independência é importante na vida das pessoas, pois traz mais tranquilidade. É muito bom a pessoa ser independente, cumprir os seus deveres em dias, as suas contas. Eu acho isso muito importante para nós, cidadão de bem, manter a sua vida estável. Uma pessoa ser independente é muito bom. Eu acho muito bom porque a pessoa que é independente, ela não precisa estar pedindo nada a ninguém, ela tem o seu dinheiro em dias. Eu acho isso muito bom, é muito importante para nós. De acordo com Gilcleide Martins, isso é uma busca intensa, mas o local onde vive deveria oferecer melhores condições para as pessoas. E, na sua opinião, isso é fundamental para essa sonhada independência financeira. Para mim, a dependência financeira é a gente pagar as contas da gente em dia, né? No caso, facilitar mais para a gente, porque se a gente vive batalhando, a gente vive lutando, né, no mundo hoje em dia. A gente tem que ter um pouco mais de atenção, que a gente não tem dentro de Pix. Eu acho as coisas daqui de Pix muito fraco para a gente. A gente devia ter mais atenção. Não é porque a gente é pobre não, que a gente somos pobres, a gente somos humildes. Era para ter mais uma facilidade para a gente, para tudo, né? Em atendimento, quando a gente vai para os cantos, que a gente não tem atenção, que tem que passar, tá entendendo? Isso dificulta? Dificulta demais, com certeza. Demais mesmo, para a gente. Tudo dificulta para a gente. Bom, professor Rubens Leal, na verdade trata-se de uma reapresentação dessas manifestações aí, de pessoas ouvidas pela TV Centro-Sul, e elas focaram muito na questão da dependência econômica pessoal, não é? Mas qual é o contexto que se insere esse tipo de manifestação? Olha, veja bem, Erivan, o que eu pude perceber, e é sempre bom ouvir o povo, né? Que o pessoal demonstrou, apesar da Semana da Pátria, semana que antecede toda essa comemoração, uma certa descrença, né, do poder público, mas isso mostra também um grau de politização do povo, né? Um pessoal que começa a contestar, começa a pedir mais um olhar do poder público em relação às suas demandas, e isso é importante, porque não é uma semana só para comemorar, é uma semana também para a gente refletir, porque ainda há muito a conquistar, né? E eu vejo isso no olhar do telespectador, nas palavras, que realmente o Brasil conquistou sua autonomia, isso é importante enquanto nação, nós, enquanto cidadãos brasileiros, conquistarmos nossa independência pessoal, até porque quando a gente cresce enquanto cidadão, de certo modo a pátria também está crescendo, né? Cada um fazendo a sua parte. E eu gostei muito do grau de politização da população aí entrevistada, desses 3 entrevistados, porque eles cobram esse olhar público e isso é importante. Professor, naquela participação anterior do senhor, na segunda-feira, o senhor falava dos aspectos dos eventos que aconteceram antes
da proclamação propriamente dita. O que é que se seguiu logo após a proclamação, o famoso grito, e que link o senhor faz desses eventos posteriores com o que a gente acaba de ouvir? Olha, Ervan, muito pertinente seu questionamento. O Brasil, a partir de 7 de setembro de 1822, tornou-se um país livre e, por ser livre, passou a ter demandas próprias, né? Você imagine, é como se um jovem saísse de casa. Então, ele agora tem que ter suas próprias regras, ele agora tem que cuidar do financeiro. E Dom Pedro I teve muitos desafios. E ele sabia que seria difícil, porque o Brasil até então vivia sob leis portuguesas, economia ditada por Portugal, e a partir de agora, quais são as demandas que são apresentadas? Inicialmente, o reconhecimento externo da independência, né? Uma coisa é eu me proclamar livre, outra coisa são as nações me aceitarem como tal. E houve, nos primeiros anos, uma certa resistência de outros países em reconhecerem essa independência para não criarem uma celeuma diplomática com Portugal. E somente depois de 2 anos do Grito do Ipiranga é que o primeiro país resolveu manifestar apoio a esse processo de independência do Brasil, que foram os Estados Unidos. E a partir desse momento, aí outros países começaram a seguir e declarar esse apoio. Então, esse apoio internacional ele foi importante. Do mesmo modo, a demanda seguinte era criar leis próprias, né? Desculpa interromper o senhor. Pois não. Você fez referência aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Brasil veio conseguir isso quase 100 anos depois, é isso? Da independência americana, Isso. Quase 50 anos depois. 50 né? anos depois. Os Estados Unidos, na verdade, foram os pioneiros desse processo. Nas Na América. A ruptura veio em 4 de julho de 1776. E por isso o fato deles manifestarem apoio às demais nações, né? É como se eles fossem as líderes desse processo, né? Inclusive, os movimentos que antecederam o processo de independência, várias foram as trocas de mensagens entre brasileiros e americanos. Os brasileiros se aconselhando, sabendo como proceder, porque nada, você sabe, né? Nada mais correto do que você que vai tentar fazer algo novo, se aconselhar com quem já passou por aquilo e venceu, né? Então houveram fartas trocas de correspondência entre os que fizeram a independência do Brasil com aqueles que outrora fizeram nos Estados Unidos, e eles sempre se mostraram muito solícitos em ajudar nesse processo, até porque eles também tinham intenção com tudo isso. O Brasil, rompendo com os laços portugueses, poderia estreitar laços com os Estados Unidos, né? E eles queriam estreitar esses laços com toda a América Latina, por isso que eles apoiaram esses processos como um todo.